Nossa segunda pergunta é como as instituições devem apoiar e promover o desenvolvimento docente? Eu julgo que há um primeiro problema sobre isso, que é um problema central e que é um problema decisivo, que é se as instituições valorizam ou não a dinâmica de ensino. E se as instituições e se a carreira académica é feita sobretudo numa lógica de pesquisa, numa lógica de publicação, numa lógica bibliométrica, numa lógica quantitativa, de que quem publica mais artigos é quem avança mais depressa na carreira. E se o ensino não é valorizado como elemento central do trabalho do professor, não vale a pena termos ilusões. As pessoas vão comportar-se na sua vida da maneira que enfim, que tem mais consequências na sua carreira. E, portanto, se para a sua carreira é melhor publicar 3 artigos do que dar 3 boas aulas, as pessoas vão dedicar o seu tempo a publicar 3 artigos e não a preparar as suas aulas. E, portanto, o que é essencial do ponto de vista das universidades é voltar a dar ao ensino uma centralidade no espaço universitário, o que implica que isso tenha consequências sobre o trabalho dos professores, sobre a carreira dos professores, sobre o recrutamento dos professores, etc. E sobre isso é preciso que se diga com muita clareza que as grandes universidades do mundo, que nós todos andamos a copiar, que essas grandes universidades dão muita importância ao ensino. Isto é, contrariamente ao que nós possamos às vezes imaginar, se formos a Harvard, ou se formos a Yale, ou se formos a Stanford, ou se formos até ao MIT, o ensino é um elemento central na avaliação dos professores, é um elemento central na carreira dos professores e isso é-lhe dada importância. Basta ler, por exemplo, o conjunto das intervenções, brilhantes, aliás, feitas pela atual reitora da Universidade de Harvard, a professora Drew Fost, que explica com clareza que não há ninguém dentro da Universidade de Harvard que possa evoluir na carreira sem que o seu portfólio na área do ensino seja avaliado. E que as pessoas olham com atenção para isso antes de dizerem esta pessoa evolui ou não evolui. Muitas vezes nos nossos países nós fazemos uma caricatura destas avaliações e acabamos por cair num produtivismo que não tem qualquer sentido e que obviamente desvaloriza a dinâmica de ensino, que é na verdade o coração da universidade. Porque o coração da universidade é a formação. Claro que não há universidade sem pesquisa, claro que não há universidade sem produção de conhecimento, mas o coração de uma universidade está no ensino. Pois é, professor, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa sua resposta, que hoje no Brasil, infelizmente, e não sei se em Portugal também acontece isso, alguns professores, ao adentrarem para a universidade, e lá existe a parte de pesquisa, existe a parte do ensino, né? Muitas vezes, pelas métricas, como o senhor fala, da quantidade de publicações e tudo mais, o professor se volta para um lado somente da investigação e deixa a parte voltada do ensino, da sala de aula, totalmente colocada de lado. E eu acredito que os professores, não os professores das instituições, e principalmente os alunos, que são a razão da existência da universidade, eles acabam sendo os grandes prejudicados. O que o senhor acha? Isso acontece também em Portugal? Não, acontece em todo o mundo. Essa é uma realidade que acontece em todo o mundo e que está a acontecer também por uma apropriação errada do que são essas métricas, do que são esses rankings, do que é esse produtivismo académico, que está, na verdade, eu acho que a palavra é forte, mas vale a pena dizê-la, que está a matar a vida universitária e a vida académica. Porque estamos a entrar numa correria frenética, não é, de publicações, muitas vezes com práticas deontológicas altamente duvidosas, não é? As pessoas, uma coisa que eu chamo o autoplágio, as pessoas passam o tempo todo a publicar a mesma coisa, a plagiar-se a si mesmas, não é? A dividir os trabalhos, a cortá-los em fatias para que aquilo renda mais, não é? E estamos a empobrecer a vida universitária e a vida académica por causa disso. A minha grande esperança em relação a isso é que eu sei
porque vivi e trabalhei nessas universidades, que as grandes universidades, não é, do mundo, falei-lhe de Harvard, mas podia-lhe ter falado da Columbia University em Nova York, onde eu trabalhei, ou de Wisconsin, onde eu trabalhei também, dão uma grande importância ao ensino. E, portanto, nós que somos países mais periféricos, devemos olhar para essas universidades, não apenas para certas partes, mas olhar para o todo da universidade e perceber como o ensino, nesses espaços, nessas universidades, continua a ser uma referência importante e continua a ser valorizado. Obrigado.